Bom, galera, hoje a gente vai estar falando aí a respeito das médias móveis, como que a gente faz a leitura dessas médias, por que ela funciona e como que é o cálculo matemático por trás das médias e por que ela é tão importante. Primeiramente, eu gostaria de começar falando que em toda biografia, todo livro de um grande trader, de algum escritor sobre análise técnica, sobre mercado financeiro, todos eles, sem exceção, todos eles utilizam pelo menos uma média móvel no gráfico. Ou seja, aquelas clássicas, né, de 20 a de 200, ou seja, alguma outra. Mas tem que ter alguma média móvel. Primeiro ponto seria esse. O segundo ponto que eu quero explicar para vocês, o porquê que ela funciona, vamos imaginar que a média funciona como um imã. Ou o preço vai na média, ou a média vai no preço. Isso é um conceito matemático. Deixa eu abrir o gráfico aqui. Eu vou explicar para vocês como funciona esse cálculo matemático por trás da média. Então vamos lá. Vamos pegar a média clássica de 20 períodos. Lembrando que aqui dentro do mercado a gente tem três tipos de média: a média logarítmica, a média aritmética e a média exponencial. Eu particularmente utilizo a média simples, né, aritmética, mas o conceito de média é o mesmo. O que diferencia uma para outra são os cálculos. Então, como eu utilizo a simples, eu vou estar falando para vocês a respeito dela hoje. Vamos pegar uma média, deixa eu colocar aqui. Vamos pegar uma média, por exemplo, de 20 períodos. Como que funciona então o cálculo dessa média de 20 períodos? Vamos imaginar 20 fechamentos de preço. Vamos supor que você está lá no gráfico de 5 minutos e a gente tem 20 velas. Preço 1, deixa eu pegar essa ferramenta, preço 2, aí ele vai somando, preço 3, preço 4 e assim por diante até ter 20 fechamentos, até ter 20 preços. Nesse somatório, para a gente ter o resultado médio do período, a gente divide pela quantidade de período que a gente coloca a média. Nesse caso nosso aqui é 20. Então ele vai somar os últimos 20 fechamentos, as últimas 20 velas, e vai dividir por 20. E nesse somatório ele vai te dar um valor, um resultado. Ele vai te dar um preço aqui. Certo? Vamos pegar uma média menor, para citar como exemplo. Vamos lá. Vamos pegar a média, por exemplo, de 9 períodos. Média simples de 9 períodos. O cálculo é o mesmo. Ele pega os últimos 9 fechamentos, vai somar os 9 fechamentos até dar 9 e vai dividir esse valor por 9. Então também essa média, ela vai te dar um valor final, o somatório dela ali. A gente vai saber o valor dela daqui a pouco. Ela vai te dar um preço. E também tem uma média que a gente utiliza, que é a de 200 períodos. Essa aqui eu já uso para a gente rastrear a tendência, porque média móvel nada mais é do que um rastreador de tendência. Então a de 200 vai funcionar do mesmo estilo. Soma a primeira, o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante até ter o fechamento de 200 períodos, 200 barras, né, 200 preços, dividido pelo número que você colocar na média. Ele também vai te dar um valor de preço. E uma leitura que a gente pode fazer, aproveitando que a gente está falando da média de 200, seria a seguinte: uma média móvel nada mais é do que um rastreador de tendência, correto? Então vamos imaginar que a média de 200 está aqui. Isso é a leitura clássica, tá, pessoal? Isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês aqui, é tirado de livros de análise técnica clássica, né? Então vamos imaginar que aqui a gente tem uma média de 200 períodos. A leitura para a gente rastrear essa tendência é a seguinte: se os preços ele está trabalhando acima dessa média de 200, a gente então identifica isso aqui como uma tendência de alta. E a mesma coisa vale
para uma tendência de baixa. Imagina que a média de 200 está aqui. Média de 200. A partir do momento que o preço começa a trabalhar abaixo dela, a gente já tem uma tendência de baixa. Essa é a leitura clássica que a gente pode estar fazendo a partir da média de 200. Vamos aqui para os preços, que aí fica mais fácil da gente enxergar. Olha lá, ó. Deixa eu apagar os estudos para a gente não confundir. Olha lá, ó, as três médias que eu utilizo. As três são simples. Deixa eu mostrar para vocês as configurações, tá vendo? Média aritmética simples de 20, a vermelha é a de 9 e a rosa, a roxa aqui é de 200. Então essas são as três que eu utilizo. E a principal leitura que eu faço dela é a seguinte: o preço está acima da média de 200, da média maior, a gente está em uma tendência de alta. Independente do tempo gráfico que você estiver, você pode estar fazendo essa leitura aí. Para quem opera time menor, opa, acabei fechando aqui, ó. Para quem opera time menor, opera day trade, vocês podem fazer a seguinte leitura: a média de 200 nos 5 minutos equivale à média de 20, perdão, não, tá, viajei galera, viajei. A média de 200 nos 5 minutos, ela representa a média de 20 numa hora. Se vocês olharem bem aqui, ó, vamos anotar esse valor, 66175, isso no gráfico de 5 minutos. Vamos pegar aqui o de uma hora, e você pode olhar o fechamento da de 20, tá praticamente igual, 66200, a diferença de alguns pontos aí, tranquilo? Então a primeira leitura que a gente pode fazer para quem opera tempo menor, para quem faz day trade, pode estar fazendo essa seguinte leitura: a média de 200 nos 5 minutos, acabei abrindo o diário aqui, nos 5 minutos equivale à média de 20 no 1 hora. Então significa que se o preço está trabalhando acima da média de 200, a gente tem uma tendência de alta no time maior. Conseguiram entender isso aí? Da mesma forma que, deixa eu voltar para 4 horas. Da mesma forma que, se os preços estão trabalhando abaixo da média de 200, a gente tem uma tendência de baixa num time maior. Conseguiram entender isso aí? Então, como que a gente consegue operar essas médias? Tem gente que utiliza operação cruzamento de médias, pivô da média, pullback como média. Eu costumo, galera, o que eu uso aqui no meu operacional, eu costumo chamar as médias móveis de suporte e resistência dinâmicos. O que seria isso? Vocês já devem ter ouvido falar sobre suporte e resistência. Uma média móvel também nada mais é do que suporte e resistência móvel. O que seria isso? Se a cada fechamento dela eu tenho um novo preço, ela tem uma nova variação, cada fechamento de vela, então significa que eu posso estar usando essas médias para estar fazendo essas operações de suporte e resistência. A diferença é que o outro ele é meio mecanizado. Você determina um ponto, aqui por exemplo seria uma resistência, só que ele fica mecanizado, ele fica lá fixo. As médias não, na medida que vai acontecendo, que o mercado vai se desenvolvendo, a gente vai tendo novos resultados, novos preços ali. Então a gente pode estar fazendo as operações de acordo com isso, utilizar ela como suporte e resistência dinâmico, e nada mais é do que isso. O que mais? Então, aqui por exemplo, ó, aqui a gente vinha de uma tendência de baixa, né? O mercado vinha, tendência de baixa, tendência de baixa. Deixa eu colocar em vermelho para destacar aqui dos candles. Tendência de baixa, até o momento que ele passa aqui de vez pela média de 200. Tá vendo? Ele teve um rompimento aqui, ó. Então aqui para mim foi um rompimento de uma resistência. E qual que seria a minha resistência? A média de 200.
Um setup bem bacana que eu utilizo bastante aqui dentro do mercado seria isso. O mercado fez esse movimento de impulsão. Esse movimento aqui de impulsão, ó. Olha o tamanho dessa vela. Teve esse movimento de impulsão. O que eu vou pensar? Pô, teve um movimento de impulsão rompendo uma média importante. Eu vou esperar o pullback, a correção, para eu estar fazendo essa compra. E olha para você ver que interessante, onde que ele faz esse halt, onde que ele faz essa correção, justamente confluenciando com a média de 20 a de 9. Então isso aqui é um setup bastante lucrativo, bastante assertivo, e quem opera análise gráfica, análise técnica, quem é grafista, não tem jeito, galera, tem que usar uma média móvel, ou seja de 20, ou seja de 200. São as clássicas, né? Eu particularmente, como meu trade system é 90% baseado em médias móveis, eu utilizo essas três. A de média, galera, a de 9, como ela é uma média menor, a gente consegue enxergar uma tendência mais forte. Vocês observam também, ó, que a de 200 ela fica meio flat. Quando tem uma tendência bem formada, a de 20 ela tende uma tendência saudável. A de 20 fica pelo menos 45 graus aqui, que é uma inclinação saudável. E a de 9 é que acompanha o preço de mais de perto. Então a gente também pode estar fazendo essas operaçõezinhas de halt na média de 9. Eu particularmente uso ela mesmo só para efeito de tendência. O que eu gosto mesmo seria um halt ou na de 9 ou na de, ou na de 20 ou na de 200. Mas também pode estar fazendo esse tipo de operação. Então esse aqui foi nosso vídeo de médias. Espero que vocês tenham entendido o conceito matemático ali e o porquê que ela funciona. E espero ter ajudado. Até uma próxima.